Que alegria estarmos juntos mais uma vez para percorrer esse itinerário espiritual com a vida dos santos. Sempre mais eles nos falam sobre a santidade feita das pequenas coisas. Hoje nós vamos falar sobre Santa Inês de Montepulciano, essa mulher que também traz vários aspectos que nos chamam ao crescimento espiritual e que pode também marcar a sua vida. Por isso, vamos juntos para mais um vídeo sobre os santos. Santa Inês era uma criança, já nos primeiros anos de vida, já sabia rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, preferia muitas vezes deixar de brincar ali com as outras crianças, para conversar com Deus. Essas coisas de pequeninos sempre nos atraem. Ela colocava sempre um cantinho ali perto do jardim, ela era atraída por uma voz que sussurrava ali dentro do coração dela. Acho que vocês também muitas vezes já foi atraído por essa voz. Antes mesmo de completar 10 anos, ela sentiu já o desejo de entrar na vida religiosa. Conta-se que apareceu no quarto onde a menina nascia, de uma forma extraordinária, vários círios acejos como chamas divinas. E vocês sabem que círios são realmente o sinal ali da presença de Deus. Eles anunciavam grande missão daquela menina, que por suas virtudes iluminaria as almas atendendo o pedido, o apelo do Divino Mestre. Dizia o seguinte, este apelo: brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Ou seja, Mateus ali capítulo 5, no versículo 16. Brilhe essa luz. Ele que apareceu para ela como esta luz, chama ela também a ser este brilho. Aos 4 anos de idade, Inês já sabia mesmo essa busca profunda, esse diálogo profundo com Deus, sempre querendo e desejando sempre mais este Deus que falava com ela e a chamava a realmente a confiar e a deixar-se iluminar por ele. Porém, desde cedo começaram as lutas e provas. Ao dizer aos pais seus anseios, eles tentaram de muitos modos fazê-la desistir. Certa vez, ao passar por uma colina, Inês foi violentamente atacada por um bando de demônios que, assumindo a forma de corvo, ficaram realmente em fúria contra ela, feriram ela e justamente pegaram ela, atacaram as partes do corpo com as garras, com os bicos. Havia neste lugar onde ele estava uma casa de perdição, um prostíbulo, que mais tarde seria derrubada e substituída por uma casa de esposas de Cristo, que seria fundada pela jovem. Olha que coisa. Ali o mal já sabia a que aquela alma iria conduzir. Aquele lugar de perdição se tornaria um lugar agora de atrair as almas e de buscar a Deus. Depois do ocorrido, seus pais, bastante preocupados com a menina, apresentou-lhes de modo categórico os planos de Deus a seu respeito. Ou seja, ela vai, vendo a preocupação dos pais, apresenta os seus planos, que eram os planos de Deus, e dizia assim que fatos semelhantes poderiam acontecer novamente caso eles, os pais, continuassem a se opor ao cumprimento da vontade. Foi assim que, temerosos, os pais não tiveram outra opção senão deixar que os desígnios de Deus pudessem realmente entrar, permear aí a vida dessa pequenina. Ela entrou na vida religiosa, deixando se conquistar pelo mosteiro das irmãs de Sacô, chamadas porque por humildade usavam escapulários feitos de tecido grosseiro, ou seja, elas tinham esse nome saco, Sacô, que é este nome por causa do tecido, que ali parecia realmente um saco, um tecido de saco. Fiel, cumpridora da regra, sempre alegre, sem demonstrar fadigas, a pequena religiosa, ela jejuava, ela rezava e fazia penitência, servindo de angelicais exemplos às suas irmãs que estavam com ela ali naquele mosteiro, que admiravam seu alto grau de fervor e virtude. Sua serenidade era continuamente vista, no sentido de aquelas dificuldades que há de momentos fraternos, de relacionamentos, diante das provações, também dos ataques que eram feitos também pelo mal contra ela. Certa vez o bispo foi visitá-la e, encantado com Inês, advertiu as religiosas: tente, madres, cuidado ao criar esta menina, porque será glorioso o seu nome para a sua pátria, como é para Roma a santa de seu mesmo nome, ou seja, referindo
a Santa Inês, que é mais conhecida, ou seja, esta pequenina vai ter um brilho extraordinário. Ela tinha realmente muitas graças místicas, uma vida de oração que era realmente seguida de muitos êxtases. Enquanto orava, imagine vocês, constantemente entrava em demoradas levitações, ou seja, ela se suspendia do chão. Nos locais em que ajoelhava para rezar, habitualmente brotava rosas e lírias, que exalavam um perfume único e de agradável odor. Assim, tomada por fenômenos extraordinários, não conseguia ocultar para as irmãs que estavam ali junto com ela essa predileção de Deus para com ela, este amor e também este amor que ela tinha para com Deus. Assim, muitas vezes as religiosas encontravam ela na capela e ela estava ali num êxtase, tendo o seu manto assim coberto por uma espécie de suave maná. E no dia em que emitiu os votos, recebeu o véu e a capela ficou repleta deste mesmo maná vindo do céu que caía formando cruzinhas, este pão do céu que caía, como simbolizando a aceitação ao crucificado e a oblação de si mesmo, feita com muita ternura de esposa, daquela entrega profunda e amorosa, poderíamos dizer como o pão que se entrega todos os dias para nós na Eucaristia. Certa vez, enquanto rezava na capela do mosteiro, apareceu para ela Nossa Senhora. Ela trazia nos braços o menino Jesus. Era a festa da Assunção e também se rezava ali naquele momento outro título de Nossa Senhora, que é Rainha dos Anjos. Entregou-lhe então Nossa Senhora o seu filho, permitindo que o carregasse por alguns instantes. Então, carregando, ela ficou cheia de contentamento, ela ficou realmente admirada. Ela rogou a esse divino menino que pudesse permanecer ao lado dela e levasse consigo. Todavia, não estava ainda na hora dela encontrar o céu, encontrar a presença desse pequeno menino. Então, Nossa Senhora pegou ele, pegou o pequenininho novamente nos braços, e percebendo que o menino Jesus estava a ponto de partir, Inês, ela retirou-se com muita habilidade a cruzinha que ele trazia pendente no pescoço e disse: já que parte, deixa ao menos uma recordação deste dia. Sorrindo Nossa Senhora ao ver o piedoso furto que estava acontecendo ali, ela desapareceu, ficando a santa com o rosto na terra e a cruzinha fortemente apertada na mão. Então recebe aí um dom, uma graça de Deus com esta pequena cruz. Isso ainda, olha gente, tudo ela ainda, de certa forma, ainda pequenina. Imagine que aos 14 anos, Santa Inês deixou seu primitivo convento para fundar uma nova casa. Ao longo se tornou conhecida por sua virtude, conquistou a admiração de todos, a confiança. Assim, antes mesmo de completar 15 anos, é realmente extraordinário uma vida, A jovem religiosa recebeu uma incumbência. Ela que tinha a incumbência então de zelar pelas suas irmãs, considerando indigna justamente da função daquilo que ela recebeu, do cuidado de ser uma madre, uma mãe, passou a alimentar então, para responder esse chamado, apenas de água e pão, tendo como cama o chão frio, como uma pedra de travesseiro. Perseverante na oração, obtinha tudo que a Deus ela suplicava. Amante da Eucaristia, diga-se passagem pelos acontecimentos anteriores, sentia constantemente atraída a Jesus Eucarístico, não perdendo um minuto na qual pudesse estar ali diante do sacrário. É um chamado também para todos nós. E muitas vezes, quando não havia oportunidade de comungar pelas mãos de um sacerdote, tinha um ministro que ela tinha um ministro que ela dizia ser os próprios anjos. Olha só. Isso é interessante porque na história de muitas pessoas, de muitos santos, aparece a figura do anjo que dá a Eucaristia. Parece nos repetir aquele texto justamente de Elias, que o anjo desce e dá o pão para que ele possa comer e, fortalecido por aquele alimento, possa andar até o Horebe. Parece esse é um dos dons dos anjos, esse pão dos anjos, diríamos assim. Porém, mais do que para seu proveito espiritual, suas ardorosas preces serviam para beneficiar as almas que dela a cercavam, que estavam em volta dela. Certa vez Inês foi convidada a encontrar um homem que estava sendo atormentado por um espírito impuro e nenhum sacerdote da região conseguia resolver o caso.
Logo que ela, né, como essa serva, como essa mulher apaixonada de Deus, entrou na cidade, o demônio começou a rolar violentamente de um lado para o outro aquela pessoa. Ou seja, lá ali já, só dela chegar naquela cidade, o demônio já percebe aquela presença. E ao pisar ali na porta, né, entrar na porta da casa, ela se escutou, né, o demônio dizendo o seguinte: eu não consigo permanecer aqui, porque esta virgem entrou. Com isso, atribulado, o homem se viu livre desse espírito que há tanto tempo, né, o torturado. Com isso, mais uma vez, né, Santa Inês foi tomando, né, tornando-se conhecida, venerada, muitas pessoas começavam a procurar ela, muitos milagres, cura, até o dia da sua morte foi assim, desde pequenina sempre muito procurada. E ainda depois da morte, né, continuava a beneficiar tantas pessoas que iam até o túmulo, que iam até ela para pedir sua intercessão diante do Senhor. Imaginem vocês, para terminar esse monte de história que tem sobre ela, que do cadáver dela, né, ali do túmulo dela, exalava um perfume que diziam ser celestial, que muitas vezes se espalhava por todo o mosteiro, bem com um odor, com um perfume, né, que também ocorria outras vezes de bálsamo, né, que realmente exalava de lá, desta presença. Interessante também pensarmos que ela faleceu com um dos pés assim um pouco suspenso, e esse pé ainda permaneceu. Seu corpo ainda se encontra semi-incorrupto, né? Ou seja, parte do corpo pereceu, né? Se consumiu, mas outro ainda está lá intacto e é venerado até hoje no Santuário da Itália, com aquela mesma postura desse pé um pouco mais elevado, né? Então as pessoas continuam a encontrá-la ali, como disse, muitos milagres continuam a acontecer pela sua intercessão. Não é à toa que, porém, queremos também pedir a ela esta graça, esta virgindade consagrada que ela entregou ao Senhor, possa nos beneficiar também nas nossas lutas contra o mal e para que nós possamos todos os dias realizar também aquilo que é o desígnio de Deus na nossa vida. Que Deus vos abençoe. Te espero amanhã para mais uma história junto com os santos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.